pequenas mudanças, grandes resultados. Talvez você não tenha o hábito de planear e quando lhe falam nisso ou começa a explorar acerca disso, acha tudo muito complexo, muito demorado, muito exigente, muito difícil, enfim, tudo se transforma de repente numa série de questões, de dilemas que o fazem ou desistir ou protelar, portanto, o hábito de planear. Mas eu neste episódio eu quero trazer-lhe uma dinâmica simples que lhe vai permitir descomplicar um pouco este processo do planeamento, baseado exatamente na frase que eu lhe disse no início: pequenas mudanças, grandes resultados. Porque quando se olha para o planeamento, quando se fala de planeamento, quando você certamente explora acerca disso, efetivamente há processos complexos de planeamento, há formas, há muita coisa que é necessário fazer para um planeamento exigente. No entanto, para quem não tem ainda o hábito de planear, o melhor caminho é começar de forma simples, criando hábitos, criando o hábito de planear e à medida que o consolida, vai dando um passo em frente para tornar o processo melhor, o processo mais assertivo, mais complexo, não por ser complexo, mas porque lhe traz mais informação em termos de planeamento e daquilo que são as bases que vão fazer com que você tenha melhor capacidade de tomar decisões. No entanto, o pior caminho é ficar no tal muito. É muito difícil, é muito complexo, portanto, eu não consigo planear, eu não consigo criar uma rotina de planeamento e por isso este episódio é focado exatamente nesta dinâmica. Eu vou-lhe transmitir ao longo do episódio como é que você pode criar este hábito de planear, começando de forma simples. Portanto, se este tema lhe interessa, convido-o a assistir até ao fim, porque tenho a certeza que se você não tem o hábito, vai perceber que efetivamente com passos simples você vai poder introduzir e isso vai fazer muita diferença no seu negócio. Portanto, fica a assistir. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 10º episódio do Pode Competir. Espero que esteja a assistir a esta série porque eu estou a fazê-la com muito carinho, com muita entrega e com o foco de transformar o seu negócio através destes pequenos conteúdos que eu partilho aqui semanalmente. O meu nome é Ana Rola, eu ajudo empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos há mais de 14 anos e com isso fazer com que eles aumentem os seus resultados, melhorem a sua competitividade e tornem-se empresas mais robustas no mercado. Portanto, se você ainda não me conhece, veja conteúdos que eu já partilhei, veja nas minhas redes sociais. Se quiser saber um pouco mais, também pode entrar em contacto comigo para que eu lhe transmita exatamente aquilo que faço e a forma que posso ajudá-lo. E antes mesmo de passar ao nosso tema, eu hoje quero deixar-lhe aqui um pequeno recadinho. Eu abri ontem as inscrições para o meu programa online, que é uma forma de eu ajudar, que é um programa online designado por projetos competitivos, que tem o seguinte foco. O Projetos Competitivos é focado em ajudá-lo a criar em primeira linha uma estratégia, portanto, consistente, coerente e com foco no crescimento dos seus resultados e não outro. Portanto, ele é focado efetivamente em que você construa estratégias, planos para você aumentar os resultados da sua empresa, crescer a sua empresa, gerar mais emprego. Portanto, efetivamente é este o grande foco do programa. E porquê é que eu lhe chamo projetos competitivos? Porque qualquer planeamento estratégico, se não for acompanhado por projetos, e quando eu digo projetos não é apenas criar um conjunto de ideias em termos de planos. Ok, eu vou criar um plano, mas depois nada acontece.
O plano já é importante, ok? O plano já é um passo também que lá daremos para você passar daquilo que são os objetivos, ideias estratégicas para um plano de ação. Só que depois é preciso criar o projeto, onde temos, ok, que investimentos é que eu preciso de fazer para poder efetivar esta estratégia, quanto é que isso custa, qual é o retorno que eu posso obter desta estratégia e, portanto, dar-lhe clareza em relação aos resultados que você pode obter. E isso é feito a partir da criação de projetos. Porque você pode, de repente, ver que um plano é demasiado grande e você pode partir em microprojetos, em projetos mais pequenos que começa finaliza-o e a seguir vai para um outro projeto de investimento que lhe dá, efetivamente, vai consolidando, vai concretizando o plano traçado e sempre com o foco naquela que foi a estratégia que você definiu. É isto que nós encontramos dentro de projetos competitivos. Portanto, se você quiser saber mais detalhes, para não me alongar aqui muito, só queria dar-lhe esta notícia de que está efetivamente aberta esta possibilidade de você se inscrever neste programa que é online e depois tem um acompanhamento com sessões individuais consigo, mas eu, portanto, convido a consultar todas as condições no link que eu deixei na descrição para que efetivamente passemos aqui ao tema do nosso episódio. Portanto, deixado este recadinho, agradeço por ter continuado aí, mas acho também é importante passar estas formas de como é que eu posso ajudá-lo, portanto, de uma forma mais presente. Vamos então passar aqui ao nosso episódio, que é como é que você pode criar o hábito de planear. E nada, portanto, como projetos competitivos indica, tudo assenta num primeiro passo, que é planear aquilo que você quer fazer, para onde é que você quer levar a sua empresa. Mas, como eu disse no início, o episódio hoje é focado nas pessoas, nos empresários que não têm o hábito de planear. Portanto, que no fundo gerem os seus negócios numa espécie de navegação à vista, de levar adiante, de efetivamente gerir o dia-a-dia, ir gerindo os desafios que vão aparecendo e, portanto, vão reagindo ao mercado à medida que as dificuldades e que as coisas surgem, ou porque veem que um concorrente está a fazer e que estão a perder vendas e, portanto, correm atrás da solução. Portanto, no fundo, um bocadinho uma dinâmica do correr atrás, não é? Portanto, do andar sempre a reboque daquilo que o mercado está a fazer ou que a concorrência está a fazer e não terem uma estratégia perfeitamente definida para a sua empresa. E no início, para quem não faz de todo planeamento, eu sei, até porque já fiz intervenções em pequenas, micro e pequenas empresas, sobretudo, em que muitas vezes o empresário não tem tanto, enfim, criou um negócio, tinha aquele desejo, concretizou, criou um negócio, até conseguiu, se ele ainda existe, ele ainda consegue estar no mercado, mas efetivamente sente que não desenvolveu competências para fazer esse planeamento. E muitas vezes isso também é logo um erro de partida, porque o empresário conhece muito bem, normalmente, o seu setor, o setor em que atua, sabe muito bem os desafios que são frequentes a ocorrerem. Porquê? Porque ele está no mercado, ele está a viver diariamente aquilo que é o seu mercado, que é o seu setor. E, portanto, ficam presos àquelas ideias de que eu não posso planear, porque eu não tenho competências para fazer planeamento, e isso trava logo aquela ação. Portanto, eu vou continuando a gerir como sei, e muitas vezes o plano inicial, traçar um plano estratégico, é uma manifestação, é digamos, um quadro de intenções daquilo de onde você desejaria chegar em termos de objetivos, de o que é que você desejaria que a sua empresa se tornasse, que caminhos e que produtos é que você gostaria de oferecer ainda mais aos seus clientes, de que forma é que você gostaria de estar no mercado.
A base de partida é exatamente esta visão. Por isso é que se fala tanto de visão, missão e valores, mas a visão eu acho que é efetivamente um espelho daquilo que você quer para o seu negócio. E é o ponto de partida. E esta visão é independente das competências que você tem ou deixa de ter do ponto de vista de gestão ou de, não é? Portanto, que normalmente são as atividades que estão ligadas a isto, o planeamento estratégico, portanto, gestão, economia, portanto, esse tipo de áreas específicas. Mas isso é quando nós queremos ir um pouco mais além, porque a visão é o empresário que a tem à partida. Obviamente que se tiver apoio de um consultor, se tiver apoio de uma pessoa especializada, consegue ampliar a sua visão, ok? Mas não é porque não tem isto que você não pode efetivamente começar a traçar aquilo que você gostaria de ver tornado realidade dentro do seu negócio. Portanto, eu entendo que esta é a essência do ponto de partida de um plano estratégico. E você aqui poderá estar-se a perguntar, ok, muito bem, eu tenho até uma visão, mas lá está, é muito difícil, é muito demorado, eu não tenho tempo, eu estou no meu dia-a-dia, portanto, e tudo se torna muito grande e depois eu não consigo concretizar, isso não é para mim. Ou seja, estar aí desse lado com uma série de objeções, porque é que eu sei que elas existem? Porque quando, nomeadamente no passado, no anterior quadro comunitário, nós intervimos em variedíssimas empresas, no âmbito de um programa que era a Formação PME, que era focado em ajudar, portanto, estas pequenas realidades e micronegócios que não tinham, efetivamente, práticas de gestão interiorizadas e que precisavam de apoio nisso. E na maior parte das situações, quando nós entrávamos na empresa e para ajudar, o que é que sucedia logo da parte do empresário? Uma certa resistência a que, não, o meu negócio vai bem, isto está a correr bem, portanto, havia logo essa resistência. Portanto, e porquê? Porque em muitas vezes, em algumas as coisas já não iam muito bem, mas em muitas situações a empresa vendia bem, a empresa estava bem e, portanto, o empresário enfrentava logo esta resistência, não é? Ou seja, eu não preciso disso para nada, portanto, basicamente, dizendo isto de forma muito simplista, muitas vezes era mesmo isto que nos diziam, eu não preciso disso para nada e, portanto, havia logo que enfrentar esta resistência. E a ideia era exatamente começar simples. Obviamente ali tinham o nosso apoio. Tinham o nosso apoio na construção, portanto, dessa estratégia. Mas, hoje, aquilo que eu lhe vou passar aqui é uma dinâmica que eu tenho a certeza que se você, de forma desprendida, começar a fazer, a introduzir na sua rotina e naquilo que são, efetivamente, os seus hábitos, você vai criar um hábito de planeamento e à medida que o vai fazendo, eu tenho a certeza que você vai, cada vez vão surgir mais ideias, mais caminhos, mais soluções, você vai abrindo várias janelas à medida que você vai criando este hábito. E com isso, você vai começando a criar planos maiores. E nada, ou seja, aliás, eu diria que não ia dizer nada de errado, mas ia dizer até que é muito certo que quando sentir isso e quando sentir você vai sentir uma necessidade de procurar mais, de saber mais sobre aquilo. Porquê? Porque você, à medida que vai implementando, você vai notar resultados. E os resultados são para aquilo que você trabalha. E, portanto, muitas vezes esta descrença inicial que surgia nas nossas intervenções e que surge nas nossas intervenções é exatamente porquê? Porque o empresário não está a visualizar o valor daquilo que se vai fazer. Então, vem com todas aquelas coisas do eu não tenho tempo para isso, enfim, isso são um monte de práticas, digamos, de gestão que não servem para nada. Eu não estou a dizer que todos reagem assim, eu estou a dizer que alguns reagem até neste extremo.
E quando efetivamente começam a ver resultados, portanto, muitas vezes de uma pequena ação, eles começam se calhar a ver, se calhar isto faz algum sentido, se calhar eu devia aprofundar-me nisto, se calhar eu devia aprofundar este tipo de dinâmicas de, ok, traçar uma estratégia, definir objetivos, criar um plano de ação e criar um projeto para o executar. E neste episódio eu vou-lhe passar uma dinâmica muito simples que vamos agora começar a concretizar em seguida em passos. Eu gosto aqui de passar-lhe passos concretos para você começar já a executar. Então a primeira coisa que eu quero que você faça nesta dinâmica, em primeira mão, é aliás, antes deste primeiro passo, eu ia dar um primeiro passo que já dentro da dinâmica de planeamento, mas eu vou dar um outro antes e até lhe vou sugerir um livro que o pode ajudar muito nessa questão. O primeiro passo é encontrar na sua rotina um dia, uma hora, uma manhã, uma tarde, um dia da semana, um dia de fim de semana, uma tarde. Escolha um horário e tranque-o na sua agenda como se tratasse de uma reunião importante com um fornecedor, com um cliente, com qualquer parceiro. Portanto, marque mesmo como se fosse uma reunião. É uma reunião consigo. Consiga eventualmente com a sua equipa, se você tiver uma equipa que o pode ajudar a fazer este plano e a pensar neste plano. Porque é muito importante envolver a equipa, ok? Mas aqui eu estou focado em que você adquirir este hábito. Portanto, tranque esse hábito. E depois, torne-o evidente. Torne-o evidente você não tem de todo o hábito, então crie. Lembretes, pode criar isto no Outlook, no Google Calendar, no telemóvel. Portanto, há inúmeros mecanismos. Se você tiver alguém que no fundo lhe dá apoio, um assessor, que o lembre, olha, hoje é a reunião, você vai tratar de planear, de planeamento, seja com a equipa, seja você própria, portanto, crie algo muito evidente. Coloque na sua agenda, portanto, na agenda já disse que é o primeiro passo. E se você tem muita dificuldade em estabelecer um hábito, é aqui que eu quero lhe recomendar um livro, que eu vou aqui buscá-lo. Deixem-me chegar aqui, que ele está aqui à minha mão. Ok, está aqui. Este livro aqui, Hábitos Atómicos, de James Clear, ele é um livro muito simples. Ele é um livro que não é focado em criar o hábito de planear. Portanto, isso é aquilo que eu estou aqui a transmitir. Mas é um livro muito interessante para você criar hábitos. Portanto, criar hábitos que saem completamente daquilo que é o seu habitual. E, portanto, é muito focado efetivamente em tudo na vida. Você quer criar um hábito ou também retirar um hábito que você sente que é nefasto para a sua vida. Portanto, ele é focado nisso. Aliás, o tema que eu trouxe para o início está na capa do próprio livro, Pequenas Mudanças, Grandes Resultados, porque é mesmo isso que faz o poder do hábito. E aqui eu estou a transportar muitos dos ensinamentos em termos de criação de hábito para o episódio, depois, obviamente, transpondo para aquilo que é a dinâmica de planear, ok? E de planear começando pelo simples. Portanto, eu quero deixar aqui claro que isto é uma dinâmica de criar um hábito de planear, começando por pequenos passos e de forma simples. Pronto, que é para não ficar a ideia de que planeamento é apenas isto, ok? Portanto, efetivamente é para você começar a adquirir o hábito e torná-lo, fazer com que ele faça parte da sua vida e da sua rotina. Portanto, recomendo-lhe este livro se tem essa dificuldade. Portanto, e o primeiro passo é efetivamente, como eu estava a dizer, o colocar no seu calendário e isso ser absolutamente intransponível e torná-lo evidente. Portanto, com os lembretes, com o que quer que seja. E depois, independentemente se você faz no computador, num caderno, em folhas, eu
por exemplo, eu transponho para o computador o meu planeamento, inclusive utilizo documentos já pré-preparados, utilizo também, hoje em dia, então, há muitos programas que permitem criar mind maps, ok? Portanto, tudo isso são instrumentos e ferramentas muito úteis nesta fase de planear. Mas eu sou daquelas que gosto de traçar as principais ideias porque, no papel, porque à medida que estou a fazer aquilo vai fluindo, as ideias vão fluindo e depois, ok, eu sento a passar aquilo para o computador de forma mais estruturada, já até numa fase de agora vamos começar a partir isto num plano de ação, ok? Mas aquilo que eu lhe quero aqui dizer nesta criação do hábito é: escolha aquilo com que você se identifica mais, aquilo com que você trabalha melhor e aquilo que o vai ajudar mais a ter o tal pensamento criativo. Você vai descobrir com toda a certeza, testando fazer no papel, testando fazer no computador, você vai descobrir qual é que funciona melhor para si, ok? Aqui o importante é fazer. Portanto, este é o primeiro passo, que eu diria que é um passo prévio e fundamental até para este episódio, eu até já me estava a esquecer, que é a do criar o hábito de planear. Portanto, ok? Portanto, esta é a essência. Segundo passo, e aqui já entrando na dinâmica do começar simples. Você vai escolher um objetivo que você tenha para a sua empresa. E eu vou dar aqui, eu vou concretizar um exemplo que depois lhe vou dar seguimento para você conseguir entender melhor o que é que eu estou a falar a cada passo que aqui estou a apresentar. E, portanto, mas não tem que ser o seu objetivo, ok? Portanto, você vai escolher um objetivo. E eu vou aqui usar um exemplo que é muito comum para as empresas, que é aumentar a sua rentabilidade. Que é isto de aumentar a sua rentabilidade, para quem não sabe, é efetivamente porque eu não quero que as pessoas tenham a ideia de que aumentar o volume de negócios significa que estão a aumentar a sua rentabilidade. Por isso é que eu estou a trazer o exemplo do aumentar a rentabilidade do negócio. Porque muitas vezes as empresas estão a aumentar as vendas e estão a diminuir a sua rentabilidade, ok? Portanto, e a rentabilidade depois trabalha com vários indicadores, não é o foco deste episódio, que é desde a margem, como a rentabilidade operacional do ativo, a rentabilidade operacional das vendas, portanto, depois há vários indicadores, ok? Mas aqui o foco é, para você crescer, você quer aumentar, e acima de tudo você quer aumentar os seus resultados, não é propriamente o seu volume de negócios. E as empresas, muitas vezes, os empresários dizem logo: eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais, eu quero que a minha empresa ganhe mais. Portanto, não só para que ele próprio possa ganhar mais, mas também até gerar mais emprego, que as empresas são um importantíssimo pilar da criação de emprego e de geração de rendimento para outras pessoas. Portanto, a maior parte dos empresários é logo a primeira questão que colocam: eu quero ganhar mais. Não é? Portanto, e no caso, ganhar mais com aquilo que vem daquilo que é o seu negócio, porque há outras formas, obviamente, de ganhar dinheiro. Portanto, este é o grande foco. E você começa por aí. Ok, eu quero aumentar a rentabilidade. Este é o meu objetivo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou começar a construir este plano? Escolheu o seu objetivo. Eu relembro que pode não ser este. Este é o exemplo que eu vou usar para ilustrar. Você a seguir, segundo passo, ou segundo aqui no caso terceiro, porque dei o primeiro como o passo prévio, terceiro passo, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que, antes de traçar o que quer que seja em torno de pensar o que é que eu tenho que fazer para aumentar a minha rentabilidade, o que é que você tem que fazer? O que é que, para aumentar a minha rentabilidade, o que é que eu tenho que corrigir, que melhorar, que trabalhar para que isso aconteça?
E este é um dos grandes erros que muitas empresas fazem, que é não sabem responder devidamente o que é que está a acontecer na sua empresa. Então, o terceiro passo é: você vai ter que identificar o que é que está a correr bem na sua empresa e o que é que está a correr mal. Começando exatamente por olhar para as suas vendas, olhar para os seus custos e ver como é que eles estão a progredir. E não só a progressão em termos de se estão a crescer ou a diminuir, mas proporcionalmente, ou seja, se o volume de negócios aumenta e os seus custos aumentam de forma proporcional, você está a ter, pode estar até a crescer o volume de negócios, mas você está ali com ganhos dentro, portanto, do mesmo padrão em termos percentuais, certo? Mas, muitas vezes pode estar a acontecer um fenómeno, que é, você está a aumentar o volume de negócios, mas o seu custo está a crescer, os seus custos globais estão a crescer mais do que o seu volume de negócios. Então, o que é que está a acontecer? Você está a ter um ganho inferior, está a ter uma rentabilidade inferior. E por isso é que eu foquei aqui no exemplo da rentabilidade. Você está a vender mais, mas como os custos estão a crescer mais do que o volume de negócios, a tal proporção, você está, no fundo, a ter pior rentabilidade. E você não quer isso. Então, você vai ter que identificar o que é que está a correr mal no lado dos custos. Portanto, esse é o primeiro desenho em termos de diagnóstico. E depois, em termos de vendas, você também tem que identificar coisas que correm bem, porque não é só o que corre mal que se tem que identificar nestas coisas, e também no lado dos custos é a mesma coisa, e simultaneamente também identificar o que está a correr mal nas vendas. Se tem muitas devoluções, se não tem, se tem muitas reclamações, isto depois depende do setor em que você está. Quais são os feedbacks dos seus clientes. Portanto, isto aqui, o foco hoje não é dizer como faz esse diagnóstico. Eu tenho um episódio aí daqui do Pode Competir, penso que é o primeiro ou o segundo episódio, que é focado em ajudá-la a como planear. Aliás, é um episódio que agora não me recordo exatamente o nome, mas era focado em planear o segundo semestre, portanto, do seu ano, ainda deste ano. Portanto, ele foi, penso que dos primeiro ou segundo episódio. Portanto, você pode ir lá, porque eu lá falo um pouco com mais detalhes sobre isto, mas aqui eu queria passar realmente a dinâmica. E, portanto, você tem então que identificar, ok, o que é que está a acontecer na sua empresa. Este é o ponto de partida. Porquê? Porque é a partir desse ponto de partida que você vai identificar de forma simples, volto a dizer, não é ainda para ter estratégias muito complexas, é de forma simples, o que é que você poderia fazer de forma rápida, portanto, implementar de forma rápida, começar a trazer já essa dinâmica para a sua empresa, portanto, quer do lado do volume de negócios, quer do lado dos custos, ok? Pode até concluir que do lado dos custos não há nada a fazer e que se calhar a sua aposta vai ser no lado do volume de negócios, ok? Como pode também dizer, não, o volume de negócios está a crescer a bom ritmo, portanto eu vou deixar o volume de negócios por hora, não é a minha prioridade, e portanto que ele está a crescer, vai crescendo, portanto vou deixar para já como está, não é a minha aposta, mas eu tenho aqui que atacar a componente dos custos, certo? Portanto, se só daqui você vê que já de forma simples você definiu um único objetivo, no caso da rentabilidade, portanto, você tinha dois eixos que pode trabalhar, mas você pode optar por trabalhar só um. Portanto, lá está a tal simplicidade. Você pode usar qualquer um deles, os dois em simultâneo, portanto, de forma simples. E
Para isso teve que fazer a tal identificação do que estava mal, do que podia ser melhorado, portanto, do que estava bem, e, portanto, e que deve ser continuado, e, portanto, para o ajudar, efetivamente, agora a traçar o tal plano. E fechamos aqui, portanto, este segundo passo terceiro, peço desculpas, é segundo porque eu estava focada na dinâmica do planeamento, mas é o terceiro face aqui ao nosso episódio. Portanto, o terceiro passo efetivamente aqui da criação do tal plano simples. Fechado este ponto, você já terá identificado se vai pelos dois eixos ou por um ou outro qualquer que você tenha aí definido, porque você pode à cabeça não ter definido o aumento da rentabilidade, ok? Pode ter, por exemplo, ter colocado logo e não mude porque eu disse que tem que ser a rentabilidade. Você pode ter posto o volume de negócios. Agora eu aí chamo-lhe a atenção para a tal monitorização e ver se isso está a ter impacto positivo nos resultados. Mas nós já lá iremos. O quarto passo, então, agora é crie. Eu não sei se você conhece os mind maps, não é? Mas, basicamente, o mind map acaba por ser uma criação de uma árvore, não é? Com vários ramos, de onde saem várias soluções, quase como, para quem não conhece, e agora para quem não está a ver a árvore com vários ramos, etc., como um organograma, que isso todas as empresas conhecem, não é? Portanto, porque é uma dinâmica própria que todas as empresas conhecem, sabem que é um organograma. Portanto, é basicamente uma árvore, um esqueleto, que é assim que são montados os mind maps, é a partir destas árvores, e no caso aqui, é uma árvore de objetivos, certo? Você começou pelo seu primeiro objetivo, já ramificou, no exemplo que eu estou a dar, o primeiro pilar era o aumento da rentabilidade, já ramificou para aumentar o volume de negócios e diminuir os custos, ok? Para aumentar a rentabilidade. Portanto, já ramificou. E, entretanto, fez o diagnóstico. Então, e você agora vai continuar a desenhar a sua árvore. Portanto, coloque isto é uma dinâmica muito simples de criar. Você consegue com toda a certeza fazê-lo, que é pensar através das árvores de objetivos, que no fundo é a metodologia que está por trás da criação dos mind maps e dos vários aplicativos que existem de mind maps, ok? Portanto, você pode fazer isto num papel, numa folha A3, numa folha A4, onde você quiser, certo? Obviamente que quando você tem uma folha maior, por exemplo, ou no computador, não é? O mind map, você pode ir para cima para baixo, que ele vai crescendo. Mas, como eu disse, escolha a sua metodologia. A forma com que você consegue ter um pensamento criativo mais aguçado. Porque é importante para esta fase do planeamento. Ao pensar em soluções, ter esse pensamento criativo. Então, você vai continuar a desenvolver a sua árvore. E no nosso exemplo, que temos já dois braços, no seu pode ainda só ter um braço, pode ainda só ter, portanto, ali um ramozinho, não é? Portanto, a árvore, o tronco, digamos ali o tronco, não é? Depois vão sair os ramos desse tronco. Eu já tenho dois no meu exemplo. Se agora vai olhar e tem o seu diagnóstico feito, a identificação de algumas coisas, e você vai ver, ok, o que é que eu posso fazer já de forma simples para melhorar o meu volume de negócios? Algo que não seja muito complexo de implementar, estamos a falar ainda numa primeira fase, ok, de criar o hábito, certo? Você está a criar o hábito. Isto tem que ser uma coisa que você faça num par de horas, você senta-se. Portanto, obviamente, você pode ter ali
faz o diagnóstico, não é? Pode fazê-lo parar na construção da árvore, ok? E portanto você vai pedir até a colaboradores que lhe passem esses indicadores, por exemplo, ao departamento de contabilidade ou ao contabilista, quando o contabilista é externo à empresa, você pode pedir esses dados ao contabilista. Portanto, a fase de diagnóstico pode fazê-lo parar a construção da árvore. Mas quando você volta à construção da árvore, não é? Você já está na posse do diagnóstico e num par de horas, numa manhã, numa tarde ou num dia, se a sua empresa tiver maior complexidade, você consegue desenhar uma primeira árvore de objetivos, ok? É este aqui o enfoque. Depois, como você criou, entretanto, a rotina e vai ter um outro dia trancado para isso, ou um outro horário, você vai olhar para a sua árvore e vai aprimorando-a, certo? Mas aqui então no nosso quarto passo, você vai olhar para, no meu caso, já estou no braço do volume de negócios, e vou olhar e dizer assim, ok, o que é que eu posso implementar na minha empresa para que o meu volume de negócios aumente? E pode ser ações tão simples como melhorar o atendimento ao cliente. Preciso melhorar porque os clientes reclamaram. Está a perceber aqui a ligação entre o diagnóstico e o passo que você tem que dar? Os clientes reclamaram, portanto eu tenho que melhorar o atendimento ao cliente. Pode passar por, eu preciso criar aqui alguma forma de comunicar digitalmente com os meus clientes. Imagino que você não tem nada no digital. Você não tem qualquer forma de vender no digital para a sua empresa. Não estou a dizer que é o seu caso, estou a dizer que, voltando ao exemplo, que é para tornar simples. Você não vai logo querer ter uma loja online muito sofisticada. Você pode ter isso na sua visão, ok? Mas você vai progredindo na sua árvore porque está ainda a criar o hábito de planear. Isto para quem não tem de todo o hábito. E você vai então identificar como é que eu consigo já começar a ter uma comunicação digital com os meus clientes, permitindo-lhes que eles façam pedidos via WhatsApp, via Messenger, qualquer formato que você encontre aí no âmbito digital. Também poderei, se for de sua vontade, falar de estratégia digital. Deixe aí nos comentários que gostava que eu falasse um pouco mais sobre estratégia digital, porque eu sei que é um tema muito caro aos micro e pequenos empresários, mas também quero ter o seu feedback. E, muito bem, eu vou começar, portanto, a criar aqui uma dinâmica digital. Coloca lá, portanto, em termos de árvore, você já pôs melhorar o atendimento ao cliente. Agora você pode pôr, começar a ter uma presença no digital, porque no seu diagnóstico você identificou que não tem nada, portanto, isto no exemplo que eu estou a dar, ok? Depois pode passar por, voltando ao exemplo, eu preciso de ter outros canais de venda simultaneamente, e preciso de prospectar novos clientes. Então, você vai colocar na sua árvore. Portanto, temos o volume de negócios, já temos 2 raminhos e vamos, só para não alongar muito, acrescentar mais este raminho. Aumentar a prospecção de novos clientes. Certo? Ou, se você quiser pôr isto de uma forma mais objetiva, você pode pôr a aumentar o número de clientes. Lembrando sempre que a árvore de objetivos, como o próprio nome diz, é uma árvore que quanto mais objetivado tiver cada raminho, melhor é para a sua compreensão e depois para a sua planificação nos raminhos subsequentes. E, portanto, por isso é que eu aqui até corrigi, mas porque
o prospectar já pode ser visto como uma medida, ok? Portanto, e o objetivo é aumentar o número de clientes. Este é o que é o verdadeiro objetivo. E, portanto, por hora vamos deixar este raminho, porque aqui não estou a passar a estratégia, estou apenas a dar exemplos. E depois temos o outro raminho dos custos, não é? E nesse ramo dos custos você faz exatamente o mesmo. Você no seu diagnóstico terá identificado quais são os custos mais problemáticos, o que é que lhe está a trazer, menos é desejável que o tenha feito, por isso é que eu disse que o diagnóstico era um pilar fundamental. E você já identificou. Então, exatamente com a mesma dinâmica que eu falei para o volume de negócios, você vai aplicá-la nos seus custos. E tornar um objetivo. Por exemplo, bem, eu identifiquei que o meu consumo de eletricidade está a loucura, face ao que eu tinha há 1 ano, há 2 anos, não é? Porque as análises devem ser sempre feitas comparativamente, não é? A períodos homólogos. Portanto, ok, está um absurdo. Eu preciso de trabalhar este eixo, porque eu não consigo refletir tudo isto no meu preço, ok? Então, qual é o seu objetivo de forma simples? Reduzir o custo com eletricidade. Atenção aqui, isto é uma nota, atenção a esta redução. Porquê? Porque se você está a aumentar o volume de negócios, é expectável que você aumente também os custos energéticos em termos proporcionais. Mas você pode, proporcionalmente, ou seja, você está a aumentar mais o custo energético, ou o custo energético está a aumentar, não é você que o próprio volume de negócio. Portanto, você tem que ter o cuidado, portanto, de analisar as métricas, portanto, de forma, portanto, comparativa e performativa, normalmente em relação até ao volume de negócios. Nem sempre é assim, mas pode ser uma base de partida. Mas, voltando, que isto era uma nota só para, portanto, tenho que reduzir o consumo de energia. Portanto, tem já um raminho. Depois pode também identificar que os seus custos salariais, digamos, os custos com o pessoal, proporcionalmente ao que você está a vender, também estão a aumentar, ou seja, para, digamos, uma unidade vendida, você está a ter um custo com pessoal mais alto do que aquele que também tinha no passado. Porque aumentaram os salários, por o que quer que seja. Você pode não ter refletido totalmente no preço, portanto, será na fase de diagnóstico também, pode até ser a sua estratégia passar por aí. Eu tenho que criar aqui uma forma de gradualmente aumentar o meu preço. E aí estamos também a entroncar com o eixo do aumento do volume de negócios. Mas aqui, portanto, dentro dos custos, mas você pode identificar que há um problema de produtividade. E isso está a fazer com que proporcionalmente os seus custos com o pessoal, portanto, você contratou, por exemplo, mais uma pessoa, e isso não está a traduzir-se propriamente num crescimento da sua empresa. E aí temos um problema de produtividade, ou seja, aquele recurso humano até numa determinada altura pode ter revelado necessário, mas aquilo que aportou à sua empresa não foi suficiente para compensar o custo que teve tanto acrescido. Então, a CI tem que, por exemplo, aumentar a produtividade dos colaboradores. Portanto, e outros exemplos poderiam haver aqui. Portanto, eu também fiz um episódio, temos aí também, olha, eu convido a consultar a playlist, porque temos um de redução de custos, temos um de aumento de volume de negócios, onde você pode tirar várias ideias para construir esta árvore. Portanto, naturalmente, não em qualquer episódio, numa hora, não consigo passar as estratégias. Aí convido a ingressar no Projetos Competitivos, onde você pode aprender passo a passo tudo acerca, portanto, de como pode planear e elaborar estes planos, estas estratégias. Obviamente lá também falamos das árvores de objetivos, mas vamos até mais além do que esta dinâmica que eu estou aqui a passar. E começamos a ter a nossa árvore, ok? Então você aí, nessa fase, já tem uma árvore de objetivos.
com este passo, você está já com uma árvore de objetivos concretizada. Portanto, você consegue fazer isto num conjunto de horas, ok? Não precisa de mais que isso. Depois, temos o passo sequente, o nosso quinto passo, que é o quê? Ok, que medidas eu vou adotar? Isto é a pergunta que você tem que se colocar. Que medidas eu vou adotar para conseguir alcançar cada um destes objetivos que eu coloquei na minha árvore? E estamos a falar do pilar de baixo, porque obviamente depois, qual é a lógica da árvore? Você adota medidas para aquele objetivo de baixo. Se correr bem, né, ele vai contribuir para o objetivo que tinha acima. E se correr bem, vai contribuir. Portanto, no nosso exemplo, se você melhorar o atendimento ao cliente e correr bem, você vai aumentar tanto o seu volume de negócios, certo? Se aumentar o volume de negócios, à partida, portanto, se o outro eixo também estiver a ser executado, você aumenta a sua rentabilidade. E é assim que funciona a dinâmica das árvores de objetivos. Okay? Em seguida, portanto, você então vai ter que selecionar que medidas você vai adotar para cada um dos objetivos. E como é que você faz isto de forma simples? Crie um quadro, ok? Portanto, um quadro simples, desenhado, você pode num simples caderno, portanto, eu até se tivesse aqui, deixa-me fazer aqui um desenho, que já clarifico. Você pode começar assim, certo? Você coloca aqui objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Não sei se vocês conseguem ver, portanto, estão a ver ao contrário, portanto, criar um quadro assim simples, num caderno, não é preciso muita coisa. Objetivo 1, 2, 3 e todos que você definiu na sua árvore. E aqui nesta primeira coluna, você vai começar a compor, aliás, você até pode colocar aqui, só que depois você vai identificar que as medidas podem contribuir para diferentes objetivos, por isso é que eu digo para colocar aqui. E depois coloca uma cruzinha, por exemplo, esta medida contribui para o objetivo 1, porque ela também pode contribuir para o 3, ok? Portanto, e é isso que eu quero que depois você cruze. Portanto, vai começando aqui a elencar as medidas. Portanto, você tem o objetivo 1 e você vai começar a desenhar as medidas. Nestas medidas, portanto, isto é uma forma muito simples. Você obviamente tem que pensar objetivo a objetivo. Por isso é que eu estou a dizer, você pode até numa primeira fase colocar mesmo em linha, portanto, voltando aqui ao nosso desenho, você pode colocar, se for mais fácil para si, o objetivo é facilitar, colocar nesta linha, não é? E depois, a seguir, vai cruzar as medidas. Está tudo certo. O que eu quero aqui é que seja simples para si, está bem? Portanto, é sempre este foco. Se for mais fácil para si sentar-se e dizer assim, objetivo, melhorar o atendimento ao cliente. O que é que eu tenho que fazer? Que medidas eu tenho que tomar para melhorar o atendimento ao cliente? E depois aqui podemos ter várias coisas. Podemos ter, e volto a dizer, eu revisito outros episódios para não me alongar, isto é só um exemplo. Você pode colocar para você perceber o que é as medidas. Dar formação aos colaboradores em atendimento ao cliente. É uma medida. E depois você vai executá-la, contratar, quer que seja, certo? Portanto, mas é a medida que você vai tomar. Outra medida. Introduzir na empresa, adquirir softwares, instrumentos, o que quer que seja, que focados no atendimento ao cliente. Outra medida. Outra medida de exemplo. Automatizar o atendimento ao cliente através de chatbots, portanto, de ferramentas de inteligência artificial que hoje estão aí disponíveis com muita facilidade para qualquer empresa. Porquê? Porque eu identifiquei no diagnóstico, e depois tem que estar sempre alinhado com o diagnóstico, ok? Sempre. A peça base está sempre lá, que é o diagnóstico.
nós demoramos muito a responder ao cliente. E o cliente, obviamente, não gosta disso. Temos uma taxa de resposta muito demorada, portanto, demoramos muito tempo e os clientes muitas vezes desistem, certo? Se isso acontecer, portanto, um recurso humano adicional, mais uma vez, tem que se concretizar depois também no crescimento do volume de negócios. Portanto, como é que eu posso automatizar isto de forma a não criar um custo muito grande para a minha empresa e isto, efetivamente, se concretizar e eu conseguir melhorar a minha taxa de resposta? E temos aí as medidas. Exemplo. E faz isto para todos os objetivos que você definiu. Portanto, cria de forma simples. Reparem que são medidas simples, de forma simples. Ok? Feito isto para todos os objetivos, temos o tal um sexto passo, que é, ok, agora vou concretizar isto eu defini, no exemplo que eu dei, dar formação aos colaboradores em atendimento ao cliente. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar uma entidade especializada, um consultor, quer que seja, em atendimento ao cliente, para que os meus colaboradores tenham acesso a isso. Essa é a medida. Quanto é que isso custa? Quanto é que isso me vai custar? Começar a prospectar o mercado, ver as melhores soluções. Portanto, você depois vai concretizar a medida. Estamos a falar passou de planear para a ação. Porque planeamento sem uma ação concreta, meu caro, não dá em absolutamente nada. E, voltando à nossa máxima inicial, que está até no livro que eu lhe recomendei, pequenas mudanças, não é? Grandes resultados. Portanto, é esta a essência. Segundo exemplo que eu lhe dei, da automatização do atendimento. Ok, automatização, não faço a mínima ideia, não percebo nada de inteligência artificial, não sei o que é que existe aí no mercado, não faço ideia, portanto, não vou aplicar. Não é? Já percebeu que não, essa não é a solução. Procure empresas que o possam ajudar nisso. Contacte, olha, você até pode contactar, certamente você tem um software na sua empresa e muitas vezes esses fornecedores de softwares também ou fornecem soluções neste âmbito ou, se não fornecem, sabem lhe indicar quem fornece. Portanto, você pode tornar isto simples. Não fica aprisionado ao não sei fazer, não. Com certeza, você não é especialista em inteligência artificial e na aplicação destas ferramentas, portanto, pode saber fazer, mas também pode não saber. E, portanto, não sei o que existe, não sei como se faz, não sei o que tenho que fazer, consulte um fornecedor que já tenha software, ele pode não ser a solução, pode não ter, mas com certeza que conhece parceiros que o podem ajudar a desenvolver essa solução. Portanto, e você vai fazer isto para todas as medidas que estão em cada um dos objetivos. Portanto, tem aquele quadro com as medidas, para cada medida vai ver o que é que tem que fazer e que investimentos é que tem que fazer e vai passar à ação. Certo? E estamos aqui, penso que no sexto passo. Espero não me ter perdido, acho que este é o sexto passo. E depois temos o nosso sétimo passo e último, que é, apliquei tudo, fiz tudo, portanto, de forma simples. E agora tenho que ver que resultados é que eu obtive. Melhorou o atendimento ao cliente, no exemplo que eu estou a dar? Não melhorou de todo. Oh, meu Deus do céu, não melhorou de todo. Gastei dinheiro, não melhorou. O que é que correu mal? Os funcionários ignoraram a formação, não quiseram saber do que aprenderam? Porquê? Por outro lado, você pode identificar que melhorou, certo? Olha, os meus clientes agora não reclamam tanto porque nós respondemos de forma mais rápida. Olha, as pessoas estão a atender melhor e o meu volume de negócios aumentou. Não esquecendo que depois na monitorização você tem que ir sempre ver, ok, as medidas, melhorou o atendimento ao cliente, mas o volume de negócios continua na mesmíssima.
Então, não era suposto. Ou talvez você conclua que isso não tinha assim tanto impacto para a sua empresa. É sempre bom ter um melhor atendimento, mas não teve grande impacto. Os clientes continuaram a ser os mesmos. Então, talvez aí o eixo que possa estar a contribuir mais para a sua empresa, por exemplo, foi aumentar o número de clientes. Não é? Portanto, você depois vai começar a ver o que é que teve mais impacto na sua empresa e nos seus resultados. E vai voltar ao ciclo. Isto é sempre um ciclo contínuo. E vai voltar ao ciclo e volta à sua árvore, volta a fazer, pode aumentar a sua árvore, pode começar a tornar coisas mais complexas na sua árvore, mas se você adquirir o hábito de planear, tirar uma hora para pensar nisto, para olhar para a sua árvore, ver se você está a executar as medidas, o que é que está a acontecer? Já executei esta, já posso medir o seu impacto, que é sempre preciso dar algum tempo, não é? Para a medição do impacto. Já posso medir o impacto? Bem, se sim, vamos lá medir. E, portanto, volta ao ciclo. E você não tem que esperar que todos os braços da árvore estejam compridos para você voltar à árvore e voltar a desenhar a árvore. Porque você pode, entretanto, já ter implementado as soluções que tinha pensado para o eixo do volume de negócios, por exemplo, no meu exemplo, e o outro ainda estar a ser trabalhado, e você pode começar a trabalhar na árvore nesse eixo. Por exemplo, pegando no exemplo que eu dei da digitalização. Dei um primeiro passo. E agora? O que é que eu posso fazer a seguir? E assim sucessivamente. E você pode estar sempre a trabalhar a árvore e a trabalhar cada um dos braços dessa árvore. E vai progredindo e criando esta dinâmica simples, com passos simples, mas que podem melhorar e muito os seus resultados. Asseguro-lhe, porque já trabalhei em campo com este tipo de metodologia simples, que era para que o empresário conseguisse depois implementar ele sozinho, que trouxe melhorias às empresas absolutamente extraordinárias, numas mais, noutras menos, também depende do ponto de partida em que você está, se você não faz planeamento nenhum, portanto depende sempre do ponto de partida, não é? Mas todas elas tiveram resultados positivos, a não ser eventualmente que desconheço das que intervi, mas se você nada fizer, isto não passa de um plano de intenções. E é sempre importante ter isso presente. Portanto, com isto, se você fizer passo a passo, aplicar e criar e tiver atenção àquele primeiro passo de estabelecer a rotina, você vai criar o hábito de planear. Porque começa a sentir resultados. E a partir do momento que você começa a sentir resultados, você vai ver, vale a pena isto e vale a pena ir mais além. Mais além é depois começar a estudar o mercado, começar a avaliar até a relevância de uma estratégia, o impacto que ela tem, passa por você identificar novos produtos, novos serviços, portanto, passa depois por estratégias mais elaboradas de internacionalizar, de melhorar toda a eficiência do seu processo produtivo, ou seja, mas comece pequeno e vai consistentemente, você vai melhorar. E depois, se um dia, ou se esse já for o seu dia, você quiser, por exemplo, ingressar no nosso programa Projetos Competitivos, lá você vai ter acesso a todas estas estratégias mais sofisticadas e sim, lá dentro também falamos para quem não fez nada ou nunca fez nada na área de planeamento. Nós tivemos uma aluna que não, simplesmente, até alguns termos que eram dados ali nas aulas, e até me foi dado esse feedback, a aluna não percebia, acabava por ter que ir pesquisar, e isso para mim até foi uma crítica, não é? Uma crítica construtiva que me fez melhorar o programa e criar lá
vídeos só para dar maior clareza a quem efetivamente lá está. Qual foi a primeira sensação que ela teve? Isto é tudo muito grande, isto não é para a minha realidade empresarial. Então eu criei lá, portanto, vídeos só para as micro-realidades. Portanto, mas eu não estou, portanto, obviamente convido a ver o programa, convido, obviamente sei que você vai evoluir de forma muito mais rápida, tenho o meu acompanhamento, mas faça no seu timing, faça quando entender que é o seu momento. Agora, o que não deixe de fazer é começar a adquirir o hábito de planear, certo? Portanto, com isto me despeço, espero tê-lo ajudado e espero, acima de tudo, que a partir deste vídeo você comece a planear e a mudar os resultados da sua empresa. Portanto, até ao próximo episódio e bons negócios, tudo bom para si.